mais uma reflexão de caminhar na graça. Quanto temos sido religiosos, o quanto andamos segundo a nossa forma de pensar natural e não entendemos a vontade de Deus, não compreendemos como devemos viver neste mundo. Nós precisamos olhar o modelo e o exemplo de Cristo de como viveu, pois não se trata de uma religião, não se trata dos cultos rituais, das liturgias, não se tratam dos nossos cânticos, mas da maneira como devemos viver como família, como povo de Deus. Pois Cristo é a expressão de toda a vontade de Deus, é a plenitude daquilo que Ele planejou para nós. E Ele é o responsável por nos reconciliar com Deus e nos ensina a viver a vontade do Pai. Paulo, escrevendo na carta aos Timóteos, na primeira carta, no capítulo 3, versículo 16, diz assim: sem nenhuma dúvida, é grandiosa a verdade revelada da nossa religião, ou seja, da nossa maneira de viver. Porque Tiago escreve sobre a religião verdadeira. Essa verdade é a seguinte: Ele, Cristo, se tornou um ser humano. Foi aprovado pelo Espírito de Deus, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações, foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro e foi levado para a glória. Ele é toda a vontade de Deus expressa e revelada. Tudo existe por causa dele, tudo foi feito por meio dele, tudo é para ele. E nós precisamos entender que nele nós somos para a glória de Deus. Por isso, o olhar, a maneira como ele viveu, sermos seus imitadores, conhecermos a Cristo, como é da vontade do Pai, nós viveremos segundo a vida eterna do Criador. Pois nós recebemos da sua natureza, recebemos da sua vida, da sua graça que foi derramada abundantemente em nossas vidas, assim como o seu amor. Para que a gente, entendendo quem nós somos e compreendendo a vontade de Deus, nós possamos proclamar a Cristo em todos os lugares. E precisamos entender que é nossa responsabilidade em nossa época anunciar e levar o Evangelho a todos os cantos, a todas as pessoas, para que elas possam conhecer e viver segundo a vontade de Deus. Não se trata de religião no sentido como nós entendemos e compreendemos na forma natural. Não se trata de um culto e nem de um serviço a Deus. Não se trata de vivermos neste mundo como um devoto no sentido de praticar as regras e as condições, de maneira que, ao satisfazermos e agradarmos a Deus, seremos recompensados. Pois não se trata disso. Cristo veio nos ensinar como viver o reino de Deus, a vontade de Deus, para que nós, ao recebermos da salvação de nosso Deus, sermos reconciliados com Ele por meio de Cristo Jesus, por causa da obra que Ele realizou naquela cruz em nosso favor, nos comprando para Deus, removendo o pecado de nossas vidas, para que a gente possa entender e compreender que ao submetermos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós precisamos viver como Ele. Se não vivermos como Ele, se nós não nos comprometermos com a vontade de Deus, nós não entendemos a fé, não entendemos a maneira de viver e não entendemos a salvação de nosso Deus. Pois não somos salvos para ir para o céu, mas para revelarmos hoje, nesse tempo, o reino de Deus, revelarmos o nosso Deus, vivermos segundo os valores eternos e não conforme a forma de pensar natural, para que possamos desfrutar na volta do Senhor do novo céu e da nova terra. A condição de fé é que a gente creia e viva segundo as promessas de Deus. Nós precisamos crescer, amadurecer, abandonar uma forma de pensar natural e vivermos o reino de Deus segundo a vontade dele, não conforme nós pensamos. Ser devoto é nos comprometermos com Deus, comprometermos com sua vontade, expressarmos piedade, expressarmos compromisso e revelarmos a misericórdia, a graça e a bondade de Deus a todas as pessoas. Não se trata de religiosidade, mas de uma maneira de viver
que revela o reino de Deus neste mundo. Que a gente possa entender, compreender e viver a plena vontade de Deus, expressando Cristo, revelando Cristo, manifestando Cristo ao mundo. Que a gente entenda, compreenda e que a gente possa nos submeter à vontade de nosso Deus, vivendo como imitadores de Cristo, comprometidos com a vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site, ouça as outras reflexões.